novo dia, novo tempo. A fé faz acontecer. A fé faz acontecer quando você e eu acreditamos verdadeiramente no Senhor. A fé faz acontecer as coisas impossíveis que muitas vezes para nós parece impossível. E que seja isso sobre a tua vida. Que quando você cante essa canção, você cante sabendo que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, há de fazer acontecer aquilo que você está colocando diante do altar de Deus. Que Deus abençoe. Pode tomar seu lugar em nome de Jesus. Novos tempos, novos rumos. Eu parei para pensar um pouquinho sobre esse texto e sobre esse lema. E eu falo assim que, na verdade, nós precisamos entender algo. Que se nós queremos novos tempos sobre a nossa história, se é que nós queremos novo rumo sobre a nossa história, nós temos primeiramente que ter convicção em quem nós estamos acreditando. Se nós queremos ter novos tempos, novos rumos, eu tenho que tomar uma decisão de saber a quem eu vou servir, a quem eu vou seguir. Se eu quero um novo tempo, um novo rumo sobre a minha vida, eu tenho que tomar uma atitude. Porque se nada acontece que eu possa vir, ouvir a palavra, voltar para casa e continuar do mesmo jeito. De nada vale que você possa estar aqui, fazer a sua campanha e você não ter ciência, consciência e convicção em que nós estamos acreditando. Eu quero para a minha vida um novo tempo, um novo rumo, mas eu vou ter convicção em quem estou acreditando. Eu vou tomar uma decisão, seguir aquele que lavou, salvou a minha vida e tomar uma atitude de ser, eu quero sim, um novo tempo, um novo rumo sobre a minha história, em nome de Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui, para ouvir a voz de Deus. E que Deus possa, Ele estar ministrando sobre a tua vida e a minha vida, através do Espírito Santo de Deus. E nessa série que nós começamos esse ano, Novos Tempos, Novos Rumos, eu gostaria que você possa olhar esse tema ali, mas uma coisa faço. Vamos repetir fortemente? 1, 2, 3. Pode ser com mais convicção? 1, 2, 3. Essa frase, ela foi falada através do apóstolo Paulo. E nós vamos ler o livro de Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Você me acompanha? Diz a palavra: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, que a tua palavra encontre o lugar certo em nossos corações. Que seja teu Espírito Santo falando em nossos corações. E que essa palavra que o Senhor traz para nós nos leve a tomar e ver novos tempos, novos rumos sobre as nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, eu queria tirar três lições. Vocês conhecem a história do Paulo muito bem. E se não conhecem, eu convido você depois a ler o livro de Atos, o capítulo 9, aliás, o capítulo 8. E ter uma referência. Quem era Paulo?
antes de ser Paulo. Chamado Saulo, perseguidor da igreja. E ele teve um encontro muito lindo, muito importante com Jesus, com Deus. No capítulo 9, tem 3 coisas que ele vai fazer. A primeira, que quando ele está indo, caminho para Damasco, ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz atentamente dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A segunda coisa, nesse mesmo ato, ele tem uma visão sobrenatural. Terceira coisa, nesse mesmo ato, ele vai responder com uma voz dizendo: Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Essa experiência que Saulo tem vai marcar a história de esse homem para toda a sua vida. Esse homem vai ser transformado por Deus. Ele vai ter convicção, decisão e atitude de saber o que Deus quer para ele e o que ele tem que fazer. Quando nós olhamos a carta de Filipenses, Paulo, ele está na cadeia. E dentro da cadeia ele escreve essa carta. E a primeira coisa que eu tiro como lição para a minha vida nessa noite e compartilhar com você, ele estabelece prioridades, novos tempos, novos rumos, mas uma coisa eu faço. A primeira, estabeleço prioridades. Você pode repetir comigo? Estabeleço prioridades. E aqui vem na mente aquele texto muito conhecido. Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você já parou para pensar um pouquinho? E está na sua Bíblia, seja no seu celular, na Bíblia de folha, está escrito assim: mas buscai primeiramente. Você já parou para pensar por que não está escrito assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Por que está escrito essa palavra primeiramente? Deus te conhece, Deus me conhece. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele sabe que muitas vezes a gente deixa a prioridade, deixa aquele que te criou e dá as costas. E muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade, fazer aquilo que nos parece correto. As decisões que nós queremos tomar, que parece correto, muitas vezes a gente quer fazer. Novos tempos, novos rumos, uma coisa eu faço, estabeleço prioridades. Paulo, ele mesmo diz: eu não pretendo haver alcançado, mas uma coisa faço. Ele vai estabelecer prioridades na sua vida, e tanto é que essas prioridades que ele coloca na sua vida vai levar a ele a outro patamar, vai levar a ele a outro nível. Quando nós colocamos a Deus como centro da nossa vida, tenha por certeza que as demais coisas na tua vida serão acrescentadas em nome de Jesus. Você acredita? Mas essa palavra eu tenho que fazer real na minha vida. Preste atenção que muitas vezes nossa carne é muito esperta para tirar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. O culto começou às 7h30 e nós estamos terminando já 15 para as 9. Termina o culto.
Você ouviu a palavra e você vai para casa. Será que nós vamos com essa palavra que Deus nos deu, ou no meio do caminho passa algum percance e a gente esquece? É algo, como se fala, é algo normal ou anormal? Quando a gente ouve a palavra e fala, e qual foi a palavra que Deus falou? Que Deus ministrou? Não estou lembrando. Porque o inimigo, teu inimigo sabe que quando eu e você ruminamos a palavra e temos como prioridade aquele que fez você e eu entender a palavra, teu inimigo sabe que você vai se tornar um homem, uma mulher forte para enfrentar as circunstâncias, as dificuldades que muitas vezes nós passamos no dia a dia. Eu vou te mostrar alguns fatos. No livro de Marcos, capítulo 10, tem 2 fatos ali. O primeiro fato é que o Jesus se encontra com o rico e diz para o rico, ele diz para o rico, uma coisa é necessária: vende tudo o que você tem, deixa tudo e vai. Uma coisa te falta. Depois você vê outro fato, no mesmo capítulo 10, você vai ver o fato de se encontra Marta, Maria, amigos de Jesus. E quando Jesus chega, Maria, ela se senta aos pés de Jesus para ouvir a palavra que Jesus tem. Mas a Marta, ela já preocupada, onde que vai sentar o mestre, que vai comer, uma água para ele beber. Quando ele vai estar falando, o que será que posso fazer? E vai caminhando, e ela fica inquieta. Entre aspas, é normal. Entre aspas, a gente diz, é normal, a gente tem que atender o convidado que vem aqui. Mas a Maria estava sentada aos pés de Jesus. Maria estava sentada para ouvir o que Jesus tinha. E a Marta chega para Jesus e diz para Jesus, Senhor, não te incomodas que a Maria esteja sentada ali e não me ajuda? Olha só. Mas Jesus responde e diz para ela, uma coisa é necessária. E ela tomou essa decisão. E essa decisão na vida dela não será tirada. Gente, eu fico assim emocionado com isso. Porque se eu estabeleço as minhas prioridades, de saber que Jesus é o centro da minha vida, eu sei que as demais coisas vão ser acrescentadas em nome de Jesus. Isso que diz também em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Acontecerá que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e la colocares em prática, diz o Senhor, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Deus entrará com providência sobre a tua vida quando eu e você colocamos ao Senhor como prioridade, o centro da nossa vida, em nome de Jesus. E mais que nunca precisamos priorizar, estabelecer as nossas prioridades. No Salmo capítulo 27, o salmista Davi também ele diz: uma coisa, Senhor, eu te peço, estar na tua casa, habitar na tua casa. Que nesse novo tempo, nesse novo rumo, uma coisa eu possa fazer: estabelecer as minhas prioridades. Em segundo lugar, nesse novo tempo, nesse novo rumo, uma coisa que eu vou fazer, eu decido seguir em frente. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas dificuldades, por muitos problemas. Seguiram ele para matar. Ele desceu por um cesto.
para salvar a vida dele. Foi injuriado. Em Atos capítulo 19, ele estava com Paulo e Silas na cadeia. E na cadeia ele estava cantando, gente. Na cadeia estava cantando: reina em mim com teu poder. Na cadeia ele e Silas estavam cantando. Diante de tudo isso, ele decide seguir em frente, esquecendo as coisas atrás, os fracassos, as decepções, as tristezas, as angústias, as persecuções, a tribulação. Por isso que ele escreve na carta de Romanos capítulo 8, versículo 31, diz: diante destas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um pouquinho mais para cima do capítulo 8 de Romanos, ele vai falar: que poderá me afastar do amor de Deus? Tribulação, angústia, persecução. Que pode me afastar do amor de Deus? Se Ele já estabeleceu a sua prioridade, que o centro da sua vida é Deus, então, diante das circunstâncias que possam vir, os problemas que possam aparecer, Ele não vai parar. Ele decidiu seguir em frente, olhando para frente e esquecendo as coisas que estão atrás, porque olhando para frente, você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Talvez você está nessa terceira, quarta, quinta, sexta semana de campanha. E presta atenção um pouquinho. Quando você entrou nessa campanha, você chega no culto e antes de sair de casa, você está prontinho já, e alguma coisa tem que acontecer nessa terça-feira. Nós estávamos prontos em casa com Adriel. 6 horas já estávamos prontinhos já para sair, para deixar ele aqui na igreja. E o portão nosso travou. Já pensou esse portão de ferro? Levantar aquele portão de ferro, destravar a parte elétrica e puxar aquele portão. Quando você está nessa campanha, presta atenção que algumas coisas peculiares acontecem. Algumas coisas que a gente fala: não é possível, justo agora. Mas uma coisa você e eu temos que fazer: decidir seguir em frente. O Salmo capítulo 112, versículo 7, ele diz: não temerá aos maus rumores. Seu coração estará firme, confiante no Senhor. Eu decido seguir em frente, diante de tudo aquilo que está acontecendo. Estivemos na Argentina com minha esposa, meus filhos, e meu sogro, ele diz: Eli, nós somos o redimido do Senhor. E ele diz para mim: Eli, quando a gente lê o livro de Reis, sendo a primeira carta, a segunda dos 2 livros de Reis, ele diz para mim: Eli, tinha reis bons? E eu falei: sim. Tinha reis maus? Sim. E Deus estava em todo momento cuidando da sua igreja, do seu povo? E eu olhei e falei para ele: sim. Eli, seja rei bom, seja rei ruim, a essência da providência, de aliança do Senhor com seu povo, com a sua igreja, ele nunca vai desaparecer. Por isso eu decido seguir em frente. Paulo decidiu seguir em frente e não parou. Por isso que quando estava lendo essa passagem,
eu vejo que Paulo, ele falou assim: uma coisa eu faço, estabeleço as minhas prioridades. Em segundo lugar, eu decido seguir em frente, porque sei quem está comigo. Em 2 de Reis, capítulo 6, você vai encontrar Eliseu e Giesi, seu servo. E uma manhã que eles acordaram, e Giesi se levantou cedo, acordou cedo, se levantou, saiu para fora, e assustou. Por quê? Porque ele viu nas montanhas o exército dos sírios cercando eles. Aí ele fechou a porta, entrou para dentro e disse: Eliseu, o que nós vamos fazer? Olha lá, não abre a porta não, olha para aquele buraquinho, olha lá. Mas Eliseu, ele levantou a sua mão, orou ao Senhor e disse para o Senhor: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele saiba e ele veja que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Quando terminou de orar, os olhos de aquele servo se abriu, e eles foram ver de novo, e tinha cavaleiros, anjos, com espada desembainada. Vamos decidir seguir em frente. Não há nada que nos possa parar, se o centro da nossa vida é Deus. É Deus. E em terceiro lugar, eu vejo no versículo 14, quando Paulo fala e diz: esquecendo-me das coisas que estão atrás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, avançando. Olha que interessante, diante de tudo aquilo que ele passou, ele continua apaixonado por Jesus. Novos tempos, novos rumos, uma coisa eu faço: estabeleço as minhas prioridades, decido seguir em frente e continuo apaixonado pelo Senhor. E isso que o apóstolo Paulo fez, na cadeia, sentadinho ali escrevendo, apaixonado por aqueles que ele conheceu, por aqueles que ele falou de Jesus, seja numa cidade, seja a pessoas de uma maneira pessoal, mas ele estava escrevendo essas cartas com alegria. E interessante, nesse capítulo 4, tem uma passagem que fala assim, dizendo para os filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Arehum kahatotu panete, alegrai-vos no Senhor. Arehum, alegrai-vos, alegrai-vos. Está passando por esse momento difícil, continue apaixonado pelo Senhor, continue apaixonado pelo Senhor, porque quando Ele é o centro da tua vida, não tem nada que possa deter você, e você vai ser um homem apaixonado pelo Senhor, porque assim o Senhor diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Se você acredita, diga amém. A alegria do Senhor é a tua força, meu amado. A alegria do Senhor é a tua força, minha amada. Seja que você esteja passando um momento difícil, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente, mas financeiramente, mas se alegra no Senhor, porque Ele vai te surpreender. Não há nada impossível para aquele que crê naquele que fez todas as coisas. Por isso que o salmista Davi, ele fala e diz: eu levanto meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No capítulo 18 do Salmo, ele fala e expressa uma carta linda, dizendo: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu esconderijo, o Senhor é minha muralha, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é meu estandarte. Gente, pega esse texto de manhã,
de segunda, para começar o dia, e você lança esse poema tão lindo: o Senhor é a minha força, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu esconderijo, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é isso, aquilo. Dá um ânimo, dá um gás em você. O Senhor é comigo e vou para frente. Uma coisa eu faço, estabeleço as minhas prioridades. Uma coisa eu faço, decido ir para frente. Uma coisa eu faço, continuo apaixonado pelo Senhor. Está te faltando alguma coisa? Continua apaixonado pelo Senhor. Ele vai entrar com providência sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero terminar. Essa canção para mim é uma canção muito especial. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, em março de 1993, ao Brasil, eu não sabia falar português, não sabia nada, só espanhol. E eu acho que até agora, né, pastor Edson? Um pouquinho, porque não é fácil falar o português. E eu falo para meus colegas, meus amigos do equipe ministerial, eu falo assim: vocês vão me pagar. O dia que vocês vão para o Peru, eu vou tirar sarro de vocês. Aí ele fala: ei. Mas aquele tempo, eu ouvi uma canção, e essa canção marcou meu coração. E eu tomei essa canção para a minha vida. E ele diz em espírito e em verdade: para isso que eu nasci. Duas coisas que eu cheguei lá na Argentina, e Deus falou para mim duas coisas. Deus lembrou para mim que eu sou casado com Ele. Eu tenho uma aliança com Ele, eu tenho um compromisso com Ele. E a segunda coisa que Ele falou para mim, que a vida é curta. Que a vida é curta. E que eu tenho que ter qualidade de vida com aqueles que estão perto de mim. Eu gostaria que nessa canção, você e eu, possamos dizer como Paulo: uma coisa eu vou fazer. Eu vou estabelecer a minha prioridade. Vai ser Deus. Vai ser Deus. E somente Deus. A segunda, você não vai desistir, parar. Você e eu vamos decidir continuar em frente. Porque o Senhor está na frente. E eu vou continuar apaixonado pelo Senhor.